Prazer, né? Meu nome é Marina, como eu disse, eu sou médica veterinária, consultora da MMO e eu trabalho com terapias integrativas e clínica geral também, né? Eu conheci a técnica da laser terapia através da acupuntura, né? Porque na acupuntura nós tratamos muitas doenças de dor, né? Dor em coluna, dor em articulação, enfim. E a laser é uma técnica, né, que a gente utiliza bastante. Mas aí depois, né, eu comecei a estudar mais e ver que, na verdade, o laser ele pode ser aplicado para diversas outras alterações, outras doenças. E hoje em dia eu trabalho também com muitos casos de doenças crônicas, que é onde, na verdade, hoje em dia, onde eu mais utilizo a laser terapia, porque a gente vai ver que ela tem diversos benefícios, né? Até esse era o intuito até do tema, né, da palestra, porque no atendimento, né? Então, para a gente pensar um pouquinho fora da caixa e pensar nas aplicabilidades da fotobiomodulação, além de ferida, além de dor no quadril, dor em coluna, né? Então, para a gente pensar um pouquinho fora e ver aonde mais a gente pode associar aí essa técnica e ter mais benefícios ainda nos nossos tratamentos, certo? Aqui só um resumo, né, dos tópicos, do que a gente vai conversar. Então, a gente vai falar sobre a teoria, né? A gente vai falar sobre a teoria geral, né, da fotobiomodulação, dos tipos de laser, as formas de aplicação, né, que a gente pode aplicar, a frequência de aplicação, que é algo que muitas pessoas me perguntam, é uma dúvida bem frequente de vocês. Em quais casos a gente vai aplicar, né? Então, pensar esse fora da caixa aí, além de feridas e além de dor, e como a gente introduz na rotina, né? Uma forma básica aí para a gente começar a introduzir na rotina. Então, sobre a teoria geral, né, eu não sei se vocês já tiveram contato, já estudam sobre, né, mas eu vou resumir aqui porque é um processo, assim, que tem bastante mecanismos, né, associados, mas só para resumir, para quem ainda não conhece, para entender como que funciona, né, o termo correto, na verdade, é a fotobiomodulação. Por que foto? Porque ela vem do nome fóton, que é a partícula de luz, então é a luz. Então, a fotobiomodulação nada mais é do que a luz tendo uma influência em mecanismos biológicos dentro da célula. A ação que a luz faz dentro da célula do nosso organismo, do paciente, enfim. Então, esse é o intuito, né? Por isso esse nome grande, e essa é a base da teoria que explica a laser terapia, tá? Então, o que que é a luz? É uma onda eletromagnética, né, que tem diferentes frequências, e a frequência dos lasers terapêuticos tem aí uma frequência específica, que é o tipo de frequência que tem a capacidade de ser absorvido pelas células, né? Então, fora os comprimentos de ondas que tem nos lasers terapêuticos, não tem esse objetivo, esse intuito, né? Outros tipos de laser têm outros objetivos, mas o laser terapêutico, que é esse que a gente trabalha, ele tá aí mais ou menos nessa frequência de onda entre 500 a 1000 nanômetros, tá bom? Que a gente chama de janela terapêutica. Então, exemplificando, né, como que o laser atua, né, o feixe de luz sai do aparelho, entra em contato aqui com o tecido, né, que a gente quer tratar, e lá dentro do tecido, né, a organela, né, na verdade é a mitocôndria, e dentro da mitocôndria a gente tem o citocromo C oxidase, que é um cromóforo, né, atua como quem vai absorver efetivamente a luz, e ao absorver a luz, é ele que vai estimular todo o processo, que basicamente o que que é? Tem relação com o aumento da ATP. Então, vai aumentar a energia celular, né, de todas as células, né? Então, não é um tipo específico. E vai estar relacionado esse aumento de ATP, né, principalmente com o efeito de diminuição de dor, diminuição da inflamação e ajuda na regeneração de tecidos. Tem diversos outros mecanismos também associados, né, ao efeito da luz, mas esse é o principal, né? Esse é o que vocês precisam mais saber, assim, tá na ponta da língua, até para poder explicar para o tutor, né? Que é algo que eu acho importante também, explicar de uma forma simples, né? Mas que está relacionado a isso, né? Então, aqui a gente tem melhor mostrando, né? O laser entra no tecido, entra na pele, entra em contato com a célula, é absorvido pelo citocromo, que está dentro da membrana da mitocôndria,
E aí, esse processo, né, de produção de energia vai fazer com que a célula, ela fique mais potente. É como se o laser desse um boom na célula, desse mais energia para ela ter o efeito ali, fazer o que quer que seja a função dela, para trazer o benefício, né? Então, ele vai, normalizar os mecanismos normais da célula, e se essa célula estiver lesionada, ela vai ajudar a célula a combater aquela lesão, da forma que seja, seja com mais energia, seja com a ação antioxidante, que tem a ver com essa sigla aí, ROS, né, que é as espécies reativas de oxigênio, e aumenta também a produção de óxido nítrico, que ajuda na vasodilatação, e o que vai ajudar também na regeneração dos tecidos, né, então vai levar as células de defesa para o local, então assim, são diversos processos, diversos mecanismos, mas resumidamente o laser ele vai fazer com que a célula ela tenha mais energia e combata o que quer que esteja acontecendo ali, tá? Então, como é que a gente escolhe a luz, né? Que tipo de luz, né? Nós temos aparelhos, né, com três tipos de luzes, né? A azul, a vermelha e a infravermelha, e elas se diferenciam pelo comprimento de onda, né? Pelo tamanho do comprimento de onda dela. Então, a luz azul, ela consegue ser absorvida só pelos tecidos mais superficiais, né? Porque ela tem um comprimento de onda menor. Então, ela é utilizada mais para casos dermatológicos, né? Então, feridas e dermatites, enfim. A luz verde, ela entra um pouquinho a mais, mas não tem tanta diferença com a azul. Já a luz vermelha, ela já entra mais um pouquinho, então ela consegue atingir camadas mais profundas, né? Não chega no osso e tecido nervoso, mas chega um pouquinho acima, e ela atua mais nos processos de diminuição da inflamação, também ajuda a regenerar os tecidos, as células, né? Ajuda na circulação, aumentando a circulação, e o infravermelho, que é o tamanho de comprimento de onda maior, né? Que vai ter essa ação mais profunda, que vai conseguir atingir mais tecidos profundos, como o sistema nervoso e osteomuscular. Então, aqui só mais exemplificando também, né? Então, cada tipo de luz vai ter a sua profundidade e tem diversos mecanismos dentro das células relacionados, secundários, né? A essa ação da luz, sendo que o principal deles é a ação na mitocôndria, que é a mitocôndria que vai levar a ação da célula, né? Porque é o principal, fator ali celular, é a energia que a célula precisa. Então, o laser, a luz, né? Vai fazer isso, aumentar a energia celular. Então, a luz azul, ela tem um comprimento de onda de 440 a 495 nanômetros. Ela tem ação mais bactericida, fungicida, de hidratação, estimula a síntese de colágeno, melhora a vascularização e controla a inflamação. Ela é mais indicada para afecções dermatológicas, como eu disse, então acne, alopecia, dermatofitose, feridas, piodermite, queimaduras, malacese, né? A luz vermelha, ela tem um comprimento de onda de 625 a 740 nanômetros. Ela ajuda na circulação, né? Então, aumenta a circulação, faz angiogênese, combate a radicais livres, né? Tem um efeito antioxidante, estimula a síntese de colágeno. Então, ela é muito importante nos processos de reparo e regeneração do tecido. E também tem um efeito anti-inflamatório, de imunomodulação e também tem um efeito analgésico. É mais o infravermelho que tem esse efeito analgésico, mas a vermelha também tem, tá? Mas ela é mais indicada, então, para feridas, inflamações, infecções superficiais, dores musculares, porque ela consegue aprofundar um pouquinho mais também, otite, parodermatite, né? Alterações de inflamação. E a infravermelha, que tem um comprimento de onda maior, né, de 750 a 950, ela é bastante analgésica, estimula o sistema imunológico, então age no sistema linfático também, estimula os tecidos, né, ossos, cartilagens, tecido nervoso, e ela possui também ação anti-inflamatória e antioxidante. Então, ela é indicada para artrite, artrose, afecções musculares, sistema nervoso, né? De que forma a gente pode aplicar, então, né? Como a gente vai aplicar essas diferentes luzes, né? A gente tem quatro tipos de principais de formas de aplicação, e todos eles a gente consegue utilizar o mesmo aparelho, né? Que no caso aqui nas fotos é o Velux, né? Da MMO. Não tem aqui, né, porque não é o foco da aula, a laser puntura, mas também é uma outra forma de utilizar o aparelho, que eu também utilizo bastante, mas o tema da aula aqui é mais para a rotina de clínico geral, né? Então, por isso que eu coloquei essas quatro, mas para vocês verem como os tipos de afecções e a forma como a gente pode implementar, tá?
Então, a forma local ou direta é aquela que a gente aplica direto no tecido que a gente quer tratar, né? No tecido lesionado. Então, a radiação é feita diretamente acima ou ao redor do tecido, né? Ela é basicamente mais para controle de inflamação e alívio de dor também, e para regeneração tecidual. Então, a gente pode utilizar na dermatologia, feridas, dermatite, otite, na ortopedia, artroses, poliartrite, fraturas, na neurologia, doença do disco intervertebral, lesões em nervos, na odontologia, doença periodontal, gengivite, estomatite. Eu vou falar mais um pouquinho sobre elas ao longo da aula, tá? Só não vou especificar muito na parte de ortopedia, porque a gente já tem um vídeo, né, no YouTube, um curso sobre a parte ortopédica, tá? Então, não vai ser o foco, mas as outras afecções, sim. Em relação ao sistema gastrointestinal, não sei se tem alguém que já viu, né, mas também dá para a gente fazer, logicamente, não direto nos órgãos, né, onde tá ocorrendo ali algum processo inflamatório, mas sim na cavidade abdominal. É só a gente direcionar o laser para a região onde fica o órgão, por exemplo, o estômago, a gente coloca aqui na parte mais proximal do estômago, tem uma úlcera, né? Então a gente pode aplicar o laser ali, utilizando aí uma dosagem, né, um comprimento de onda que vai conseguir atingir, né, ao máximo lá o estômago, e a gente aplica. Então a gente consegue também chegar nesses órgãos, lógico que não é tão próximo como se fosse, como é a pele, né, que a gente encosta, mas a gente consegue também ter esse efeito, tá? Tem estudos mostrando, que tem esse efeito sim também. Então a gente pode usar para gastrite, hepatopatias, doença inflamatória intestinal e pancreatite, né? Em relação a doses, né, na forma local, existe uma variedade muito grande de doses, tá? Os protocolos, para quem está começando, é importante a gente, né, ter sim os protocolos, as colinhas, mas também é importante que vocês estudem, leiam artigos, leiam livros, né, entendam, né, o porquê que naquela situação é mais recomendado uma dose menor ou uma dose maior, porque é importante também vocês fazerem os próprios protocolos de vocês, mas numa maneira geral aqui, tá? Quando a gente está falando de feridas e lesões, a gente precisa estimular o tecido para cicatrizar, né? Então, a gente utiliza doses mais baixas, tá? No intervalo de 2 a 6 joules por centímetro, ou por ponto, tá? E para dor e inflamação, a gente precisa inibir, a gente precisa controlar isso. Então, a gente utiliza doses mais altas, né? Num intervalo aí de 8 a 20. Essa variação vai depender do tipo de paciente, do tamanho do paciente, né? O tipo de pele, de pelo, né? Então, muitas coisas influenciam. A gente tem mais aulas também no YouTube sobre essa parte mais teórica, né, da dosificação e tudo mais. Se vocês quiserem, tiverem dúvidas, podem ir lá no YouTube para ver, mas é importante também vocês saberem o porquê e estudarem para entenderem mesmo em cada situação qual dose que vocês vão utilizar, tá bom? E a gente tem também a da forma sistêmica, né? Que a gente fala que é a técnica ILIB, quer dizer laser intravascular, tá? As primeiras formas, né, dos estudos que saíram sobre isso era aplicado laser intravenoso mesmo, né? Com um dispositivo que entrava dentro do tecido. Mas depois eles viram que existe também, né, outra forma de fazer isso, além do que precisar ficar canulando, que é da forma transcutânea, que a gente fala que é extravascular, mas a sigla fica ILIB mesmo, tá? Que é nada mais é do que a irradiação do laser feita em cima de vasos sanguíneos, em cima do sistema circulatório. Por quê? Para ter o efeito em todo o organismo, e para ter o efeito sistêmico, porque o sistema circulatório, ele está circulando pelo corpo inteiro, então para a gente conseguir ter esse efeito no corpo inteiro, sistêmico, tá? E aonde que o laser vai atuar, então? Quando a gente coloca, né, em cima do vaso sanguíneo escolhido, né? Geralmente em cão ou gato, né? Eu aplico ou na radial ou na podal dorsal, que é na patinha da frente ou na patinha de trás, que são os locais mais fáceis, assim, que eu vejo na minha rotina, tá? Então, onde que ele vai atuar? Existem diversos trabalhos comprovando a atuação em todos essas células, esses mecanismos, hemácias, leucócitos, no plasma, na parede vascular, na microcirculação, no sistema imunológico e no sistema neuroendócrino também. Então, o laser vai influenciar em tudo isso, né? E tudo isso está no corpo todo, né? Porque o corpo está em constante comunicação, né? Tá tudo fluindo ao mesmo tempo, né? Então, a circulação, ela está entrando e saindo em todos os órgãos,
Então, quando a gente tem o efeito do laser na circulação, é por isso que a gente consegue ter esse efeito de forma sistêmica. Então, é assim que dessa forma que a gente consegue ter esse efeito sistêmico, né? E principalmente também é interessante a gente pensar, né, no sistema neuroendócrino, porque ele influencia praticamente todos os mecanismos fisiológicos e patológicos, né, do organismo. Então, como a gente consegue também ter ação nele, então é por isso que a gente consegue atuar em diversas doenças, né, de forma sistêmica. E o que que vai fazer, então, o laser dentro do vaso? Ele vai aumentar a capacidade de transporte de oxigênio, porque vai, melhorar a ligação da hemácia com oxigênio, vai potencializar a atividade mitocondrial dos leucócitos, porque vai aumentar o ATP, aumentar a energia, reduz a glicemia também, em colesterol, tem trabalhos, é, comprovando, né, a eficiência, potencializa a ação antioxidante sistêmica, melhora a qualidade de vida e o bem-estar, inibe a agregação plaquetária, também está ali influenciando no sistema, de coagulação, e a regulação neurohormonal, né, neuroendócrina. Então, diversos mecanismos a gente consegue atuar, tá? E quando a gente pensa a nível celular, né, da onde que vem a doença? Ela não surge do nada, né? Ela surge de uma lesão. E na grande maioria das vezes, essa lesão, ela vem de uma hipóxia, né, uma falta de oxigênio na célula, né? Quando a gente volta, né, na doença, a gente pensa a nível celular, a nível molecular, a falta de oxigênio é o que mais, é o mais principal fator causador de uma lesão celular. Essa lesão celular vai levar a uma lesão tecidual, que é o que leva à doença. E se no ILIP a gente consegue aumentar a circulação, aumentar o oxigênio e diminuir a hipóxia, consequentemente, a gente consegue reverter aquele processo de doença que está acontecendo e levar mais saúde. E a gente pensa, então, quais são as doenças que se beneficiariam, né, desse mecanismo, né, de diminuir a hipóxia, diminuir a lesão celular? Praticamente todas, porque o mecanismo principal das lesões, das doenças, é a falta de energia, a falta de oxigênio, né? Então, por isso que a gente é uma técnica, assim, muito rica e que a gente tem que cada vez mais ampliar aí e utilizar na nossa rotina, porque os estudos da medicina humana já são bem definidos e comprovaram, né, essa eficiência. Na veterinária, já tem bastante estudo também, mas a gente precisa também de mais ainda para ajudar cada vez mais nossos pacientes. Então, quais doenças? Todas, mas principalmente doenças infecciosas, inflamatórias, doenças cardiovasculares, neurodegenerativas, desequilíbrios hormonais, doenças hepáticas, doença renal crônica, doenças autoimunes, doenças respiratórias, na lipemia e também na potencialização de fármacos, porque vai melhorar a circulação, então vai melhorar a absorção e a ação do fármaco. Eu digo todas as doenças, exceto casos de neoplasia de origem hematológica, né? Por exemplo, linfoma, né? Então, o caso de neoplasia tem que ter um pouquinho mais de cuidado, principalmente câncer de origem hematológica, o linfoma, o hemangiosarcoma, aí é bom evitar, tá? A não ser que seja cuidados paliativos, pacientes, né, já em estágios mais muito avançados, né? Daí tem que na base da conversa com o tutor, mas porque também tem trabalhos, né, falando sobre ILIB em neoplasia, mas eu particularmente não faço, tá bom? Então, locais de aplicação, né? Então, eu costumo fazer mais na patinha da frente e na patinha de trás, na radial ou na podal dorsal, mas também dá para fazer em qualquer vaso, né? Qualquer vaso ali que seja mais fácil, que vocês consigam aplicar na sublingual, na auricular caudal e na femoral, na face interna ali, que consegue ter mais contato. E o ELIB, né, no aparelho Velux, a gente só regula o tempo, a gente não regula a dosagem, né? Já está estipulado ali no aparelho. Para animais, né? Cães de até 5 quilos e gatos de 5 a 7 minutos, a gente deixa. Cães de 5 a 20 quilos, 10 a 15. Cães acima de 20 minutos, tá bom? 20 minutos eu vejo que é o máximo, assim, de tempo que a gente costuma conseguir que o paciente fique ali paradinho, tá? E já tá ótimo, de um ótimo tamanho. Outro tipo, né, a terapia fotodinâmica, que é uma outra modalidade de aplicação de laser, que tem a ver com o efeito antimicrobiano do laser, porque o laser por si só, o laser vermelho, infravermelho, ele não tem ação antimicrobiana. O azul,
que tem uma ação mais para fungo, né, também, mas os outros não têm. O que que faz eles terem também ação antimicrobiana? A associação deles com o fotossensibilizador, que no caso, o que a gente mais utiliza é o azul de metileno, tá? Então, para a gente ter esse efeito, de matar a bactéria, a gente precisa de três fatores, tá? O primeiro, o fotossensibilizador. O segundo, a luz, que é o laser. E o terceiro, o oxigênio, que é o ambiente. E aí, o que que acontece? A associação desses três compostos, essas três, né, etapas, vai formar mais espécie reativa de oxigênio, mas é um nível mais intenso, mas ela é só direcionada para as bactérias. Então, vai ocorrer uma oxidação das bactérias, né? Vai oxidar a membrana celular de bactéria, DNA, proteínas, né? Então, é uma toxicidade seletiva para bactérias, porque o fotossensibilizador que é utilizado, ele tem só uma ligação, né? Uma ação nas bactérias, não vai ter essa ação também nas células normais do organismo, então não tem esse risco, né, de ter oxidação de célula normal. Ela é só focada aí para as bactérias. Então, para mostrar aí como é que funciona. Tem o fotossensibilizador, que no caso que a gente mais utiliza é o azul de metileno, mas pode ser também a curcumina, tá? A gente compra em farmácia de manipulação que tenha, né? E a Inject Center também, que é uma empresa que, bem conhecida que manipula também, tá bom? Então, tem o fotossensibilizador, temos a luz vermelha, né, o laser, e aí os dois juntos, o que que vai fazer? A luz, ela vai tornar o fotossensibilizador mais ativo, vai dar aquele boom de energia, né? Quando junta com o oxigênio do ambiente, vai formar radicais livres e que vai fazer essa toxicidade seletiva, matando as bactérias. É dessa forma. Aqui um caso de um colega, né, professor Fernando, atendeu um gatinho com queimadura, e ele passou a fazer, né, a terapia fotodinâmica, então azul de metilene, e foi fazendo ali o laser e a ferida teve uma eficiência, né, de cicatrização muito grande. Então, é bem simples, é indolor, uma técnica indolor. Só um detalhe que eu não comentei, quando a gente coloca o azul de metileno, tem que deixar 5 minutos ele ali agindo e aí sim aplicar o laser, tá? Mas é bem simples de fazer. Então, vantagens, elas são rápidas, de amplo espectro, não tem esse problema de se preocupar com ser uma ferida que tem ali já resistência a antibiótico, então ela não é interferida, né, pela resistência ao antibiótico, e também não induz resistência de bactérias, então não tem esse risco também, tá? Aplicação tópica, feita direto na ferida, e também tem ação de eliminar biofilmes. E a gente tem também a terapia transcraniana, tá? Não sei se vocês já ouviram falar, mas também é uma técnica muito interessante e que tem cada vez mais surgindo mais trabalhos a respeito disso, né? Na medicina, ela já está bem mais esclarecida, assim, né, em relação a protocolos e doses. Na veterinária, estamos chegando lá, né, mas também tem trabalhos, tá? E ela é uma terapia, assim, excelente mesmo, porque nada mais é do que a aplicação de luz através do crânio para chegar ali no cérebro, no sistema tecido nervoso. A gente pode utilizar a luz vermelha ou infravermelha, depende do tipo de paciente, né, do tamanho. A dose, ela tem uma variação grande, né, os trabalhos, mas fica aí entre 10 a 60 joules, né? Mas normalmente para cães e gatos a gente acaba utilizando até uns 20 joules, tá bom? Trabalhos, né? Se vocês tiverem interesse, coloquem lá no PubMed, no Google Acadêmico, né? Fotobiomodulação transcraniana, que vão ter muitos trabalhos. E se vocês quiserem, eu vou deixar no final meu contato, me manda mensagem, me manda um e-mail, para eu mandar alguns trabalhos para vocês também, tá bom? Qual que é o efeito, né? Quando a gente coloca a luz direcionada, né, para o crânio, vai atingir ali o sistema nervoso, o cérebro, vai melhorar o fluxo sanguíneo cerebral, vai reduzir a deposição de beta-amiloide. A beta-amiloide é uma proteína, ocorre o depósito dela nos casos de disfunção cognitiva ou na doença de Alzheimer, né, nos humanos. Então, quando tem nessas afecções, ocorre um depósito, né, uma carga muito grande dessa proteína em um depósito. E o laser ajuda a diminuir essa proteína no cérebro. Então, também reduz a degeneração neuronal, reduz a inflamação e o estresse oxidativo e aumenta a produção de ATP dos neurônios, tá? Então, tudo de bom, né? Realmente. É bem simples, né, de fazer.
Na medicina, eles têm mais formas de fazer do que na veterinária, né? A principal, que é o que a gente faz também na veterinária, é aplicando, né, acima do crânio. E aí tem três locais, eu vou mostrar mais pra frente agora, né, quais são os locais. Mas eles também conseguem fazer de forma intracraniana, que é com um dispositivo, né, que entra mesmo dentro, mas a gente, infelizmente, não chegamos lá ainda. Ou da forma intranasal, também está sendo bem, bastante utilizada, intraoral, dentro da boca, né? E também tem trabalhos mostrando na forma intra-auricular. O intuito é o laser chegar lá no cérebro e fazer ali todo esse efeito benéfico, né, que vai ajudar a diversos mecanismos. Quais doenças, então, a gente pode aplicar, né? Basicamente, as principais são as doenças relacionadas a lesões traumáticas ou neurodegenerativas, né? Então, trauma cranioencefálico, disfunção cognitiva, convulsões, síndrome vestibular, sinomose, AVC, AVE, né, na veterinária, e alterações congênitas também, né? Interessante também que na medicina humana eles têm bastante trabalhos falando sobre estresse pós-traumático, então na psiquiatria e alterações de desenvolvimento, como autismo e TDAH, também interessante. Então, onde a gente faz, né, nos nossos pacientes? A gente pode fazer nessas três regiões: occipital, temporal ou frontal, tá? Na occipital, a gente recomenda fazer só, nos casos de pacientes que têm epilepsia, convulsão, fazer só forma occipital, porque próximo do olho pode estimular, né? Então, tomar esse cuidado. A gente pode aplicar de 10 a 20 joules por ponto, começar uma, duas vezes por semana, dependendo do intuito do paciente, né? E reduzir de forma gradativa, tá? Sobre a frequência de aplicação, é a dúvida muito comum, né? Que muitas pessoas me perguntam. É relativo, né? Eu falo que depende muito, porque depende do caso, depende do tutor, né? Mas, de uma forma geral, quanto mais a gente fizer, melhor é. Quanto mais estímulo da luz a gente tiver, melhor vai ser a resposta, obviamente, né? Mas eu sei que é difícil, né, a gente conseguir fazer todos os dias. Por exemplo, no caso de ferida, uma ferida grande, se a gente fazer uma vez por semana, não vai adiantar nada, né? Então, em feridas, eu recomendo fazer, se conseguir, todos os dias até, né? Até ter uma redução aí efetiva, uma melhora efetiva, e depois ir reduzindo para não ser algo tão frequente, né? Mas para casos, por exemplo, de uma dor crônica, né? Não precisa fazer de forma tão frequente desde o início. Aí, para doenças crônicas, né, a gente recomenda fazer em três fases, né? A primeira fase é de indução. Então, eu começo geralmente com uma ou, se for muita dor, duas vezes por semana, por pelo menos um mês. Avalie o paciente, vê como fica. Ah, tá melhor, tá melhorando? Beleza, vamos passar um pouquinho. Uma sessão a cada 15 dias, 10 ou 15 dias, né? E vai avaliando, sempre devagarzinho, avaliando o paciente, vendo a resposta. Se diminuiu, diminuiu a frequência, né? E o paciente regrediu, então volta, né? Então aí vai dosando. Então essa é a fase de transição, né? A gente vê qual dose aí, qual frequência que o paciente fica bem. E a dose de manutenção, a frequência de manutenção, que é a frequência onde a gente utiliza para doenças crônicas mesmo, só, né? E aquela frequência ali onde o paciente fica bem, onde a gente consegue ter o estímulo preventivo, então, para prevenir crises, né, de dor, por exemplo, e para continuar, né, tendo o estímulo, não precisando ser de forma tão frequente. Mas nos casos agudos, aí depende do nível de dor, do tamanho da ferida, né, mas quanto mais fizer, melhor, tá? Então, por isso que não tem como a gente falar quantas sessões mesmo, a cada quanto tempo. Quando a gente pensa em laser, pensa mais feridas ou dor, né? E aí tem muito mais além disso, né? Então, esse aqui é o foco, né, desse tema, dessa palestra que eu queria falar para vocês. Então, para doenças neurológicas, não só doença de disco, né, doenças de coluna, cavidade oral, afecções endócrinas, doenças gastrointestinais, doenças geniturinárias e ortopédicas e dermatológicas também, né? A gente vai falar um pouquinho cada tipo de afecção, tá? Mas de forma bem resumida também. E depois a gente pode ir fazendo também outros vídeos, outras aulas sobre especificamente os sistemas, né? Mas de uma forma resumida. Então, os benefícios da laser nas afecções dermatológicas: redução da inflamação, regeneração tecidual, ação antimicrobiana através do PDT, né? Modulação imunológica e ação antioxidante. Então, aonde, né, que a gente utiliza?
Dermatite úmida aguda, dermatite alérgica, otite, dermatofitose, piodermite, xotohematoma, pododermatite, alopecia, qualquer doença dermatológica que a gente pode utilizar, tá? Desde que não seja um nódulo ou suspeita de uma neoplasia. Aí não pode fazer em cima. Mas tirando isso, porque qual que é o problema, né, das afecções de pele? Basicamente está relacionado com inflamação e infecção. E com laser a gente consegue trabalhar nesses dois mecanismos de forma muito eficiente, né? Então, por isso que é uma das principais utilizações. Um exemplo aqui, na dermatite aguda úmida, a gente primeiro limpa a ferida. O laser que a gente aplica é o vermelho, pode ser de 3 a 4 joules. Se for encostar na ferida, precisa estar coberto, né, o aparelho com filme de PVC, tanto para não contaminar o aparelho, tanto para não contaminar, né, a ferida em si. Ou sem contato, deixando um espacinho, assim, né, entre o tecido e o laser. E aí pode fazer a cada 24 horas ou mais e até a resolução, né? Então, dependendo do nível de inflamação e do tamanho da ferida. Para otite, né? Então, os benefícios. Facilita a absorção das medicações, porque o laser vai ajudar a diminuir a inflamação, então diminui a inflamação do tecido, facilitando aí a adesão da medicação tópica. Auxilia no combate aos fungos e as bactérias, porque também dá para a gente fazer o PDT, colocando o azul de metileno, né? Instilando o azul de metileno no ouvido e aplicando laser, né, conforme está aí na foto. Também tem essa ação antimicrobiana. E também permite uma melhor visualização na otoscopia, né? Um preparo de um paciente que vai para esse procedimento também é bem-vindo, a gente diminuir essa inflamação. Então, para inflamação, a gente usa o laser vermelho e para dor, o infravermelho. É importante saber que a gente precisa aplicar nas duas regiões do ouvido, né? Tanto no conduto externo, né? Na orelha e no conduto interno, né? Então, tanto no canal vertical quanto no horizontal também. Então, a gente consegue aplicar na forma externa, simplesmente colocando, né, o laser ali no buraquinho do ouvido, como se fosse instilar uma medicação. Aí a gente pode utilizar uma dose de 3 a 4 joules. E no conduto interno, a gente coloca de forma transcutânea, né? Então, por fora, né? Mas na direção ali do conduto. Como tem essa camada aqui, né, do crânio, né, entre o laser e o ouvido, a gente precisa utilizar uma dosagem maior também, então de 8 a 10 joules, tá? Casos crônicos, com hiperplasia, que tem aqueles pólipos, né, a gente pode utilizar de 10 a 20 joules, e a frequência, né, para casos crônicos entra nessa questão que eu expliquei já de fase de indução, transição e manutenção, tá bom? E dá para a gente fazer a PDT também. Aqui um trabalho mostrando um estudo que fizeram com ratos, um estudo experimental, onde induziram uma otite média nos ratinhos e foi aplicado, né, a fototerapia com LED vermelho e infravermelho e foi visto que ela reduziu a expressão de citocinas inflamatórias nos ratinhos com otite. Então, comprovando aí a eficácia, tá? Na polodermatite, né, que é a inflamação ali dos dedinhos, algo muito comum, né, hoje em dia a gente vê muitos pacientes com essa afecção. A gente pode utilizar ao redor de toda a lesão ali, né? Então, entre os dedinhos, na unha, embaixo, né? Laser vermelho de 6 a 8 joules, em contato com todas as regiões afetadas, pode ser diário ou a cada 2 dias, a depender né, disponibilidade, do nível de inflamação. E, se for crônica, fazer a fase de indução, transição e manutenção, como eu comentei. Nas afecções neurológicas, né? Quais são os benefícios? Redução da dor e inflamação, regeneração nervosa, efeito antioxidante, a neuroproteção e a laser transcraniana, que a gente já comentou também. Quais doenças, então? Doença do disco intervertebral, lesões em nervos periféricos, acidente vascular, trauma cranioencefálico, disfunção cognitiva, mielopatia degenerativa, cauda equina, convulsão e alterações congênitas, tá? Não vou falar aqui de protocolos também de doença do disco e doença de coluna, porque também já comentei na aula osteomuscular, tá? Mas a gente pode fazer um outro dia também só para falar de doenças neurológicas. E das outras alterações, a gente já comentou que é da indicação do laser transcraniano e do ILIB também. Então, afecções em cavidade oral, tá? Benefícios: redução de inflamação gengival, redução de dor e imunomodulação.
aonde a gente aplica, né? Doença periodontal. Uso muito, né, em pacientes que passam pelo procedimento de limpeza, né, profilaxia dentária, que tem gengivite ou não também, porque a própria manipulação ali já causa também uma inflamação, né? Então a gente pode oferecer esse serviço extra, né, para o tutor falar, ó, como a gente manipula bastante ali na limpeza, a gente aplica o laser depois para diminuir a inflamação e melhorar aí o conforto do paciente no período pós-operatório, né? Então, eu sempre aplico no final do procedimento, né? Se o paciente ainda é anestesiado, a gente pode aplicar de 3 a 4 joules em pontos locais de inflamação na gengiva ou após extrações de dentes. E na gingivistomatite também, né? Que é aquela inflamação na mucosa da boca, que é muito comum em gatinhos, mas também tem em cães, tá? Ela pode estar relacionada com doenças virais, mas nos casos que eu atendo, nem sempre, né? Também pode estar relacionado com doenças autoimunes, né? Uma predisposição genética mesmo. É uma infecção bem de difícil controle, tá? Muito difícil, porque os gatinhos sofrem muito, causa muita dor, e às vezes, mesmo com tratamento não, né? O manejo, porque não tem cura, né? O manejo clínico e cirúrgico ainda é difícil, então o laser é mais uma técnica aí que a gente pode associar para ajudar. Um caso pessoal meu, eu tenho gengivistomatite crônica que me dá quando cai a minha imunidade, sempre. Então, quando começa, eu sinto assim que tá começando, eu já vou lá e aplico e eu vejo melhora já no dia seguinte, já não evolui, né, a vesícula da lesão, né? Então é muito bom mesmo, tá? Então, se o paciente estiver anestesiado, né, depois de um procedimento, né, que foi feito, sob anestesia, 3 a 4 joules acima da lesão, mas, né, como não dá para ficar anestesiando o paciente toda hora para fazer, obviamente, né, a gente pode fazer também de forma externa, né? Daí, se o paciente for bonzinho e deixar abrir a boca, afastar assim o lábio, tentar fazer, mas se não, dá para fazer também aqui na parte transcutânea, né, ao redor ali de toda a boca mesmo, que já vai ser algo para ajudar. Mas aí, nesse caso, a gente usa de 6 a 8 jaulas, tá? Então, de uma até a outra e de cima a baixo, tá? Então, quanto mais puder, melhor. E manejo crônico, né? Geralmente são, lógico, alterações crônicas, então, fazer esse processo aí de fase de indução, transição e manutenção. Aqui é um trabalho do professor Gioso sobre um relato de caso que foi utilizada PDT em um cão com gengivistomatite, né? Então, foi ação antimicrobiana junto. Foi realizado logo após o procedimento de profilaxia, aplicado laser vermelho por 7 joules por ponto, e foi observada melhora das lesões na gengiva e no conforto do paciente, tá? E afecções de cavidade abdominal, quais são os benefícios? Redução de inflamação, aumento da microcirculação, modulação do sistema imunológico e redução da dor. Tá? Aonde a gente aplica, né? Quais afecções, né? Então, como eu já comentei, trato gastrointestinal, gastrite, pancreatite, doença inflamatória, hepatopatias e geniturinário também. A gente consegue chegar lá, né? Aplicando laser no abdômen, né? De forma transcutânea, obviamente. Doença renal crônica, então direcionando para o rim, cistite, direcionando para a bexiga ou prostatite também. E a gente pode fazer, então, os pontos locais, abdominais, né? Ou a terapia Lib também, que é uma forma de a gente conseguir chegar lá, ter essa ação do laser chegando lá, né? Nessas afecções também. Aqui é um trabalho de um estudo clínico feito, o ILIB, no tratamento de insuficiência hepática, né? Foi dividido em dois grupos de pacientes, um que recebeu o ILIB por 15 minutos, uma vez ao dia, por 7 dias, e foi visto que esse grupo de pacientes que recebeu o ILIB teve redução dos parâmetros dos exames bioquímicos, né? ST, LT, bilirrubina, FA, lactato, né? E até do colesterol. Então, teve um efeito benéfico comparado com o grupo que não recebeu. Esse trabalho aqui é uma revisão sistemática da fotobiomodulação na doença renal crônica, né, falando dos efeitos, quais efeitos, né, que ela tem nesses casos, né, nessa afecção. E eles concluíram que a laserterapia pode sim ser efetiva na redução da inflamação, na fibrose e na oxidação que ocorre, né, em todo o processo de doença renal crônica. Eu utilizo em todos os pacientes com doença renal crônica. E eu vejo bastante diferença de conforto e bem-estar deles comparado com quando eles ficam sem. Afecções endócrinas, então.
O que que a laser vai ajudar? Homeostase hormonal, ação antioxidante, redução da glicemia e redução da lipemia também. Tem estudos bastante comprovando aí que o laser da forma Inib ajuda muito a reduzir a glicemia e o colesterol. Então, a gente também pode aplicar de forma local, é mais relacionado a diabetes, que a gente consegue aplicar ali no pâncreas, ou no máximo também ali na adrenal, mas é mais para diabetes mesmo, né? Então, para ajudar aí. Ou mais comum na forma ILIB, ou na transcraniana também, porque a gente consegue aí agir no sistema neuroendócrino, né? Então, diabetes, no hipotireoidismo e no hiperadreno. É aqui uma revisão sistemática e uma meta-análise do ILIB em pacientes com diabetes tipo 2. E eles concluíram que a IRIB é uma modalidade de terapia segura e efetiva para diminuir o nível de glicose nos pacientes com diabetes, tá? Esse trabalho aqui é um estudo clínico do laser no tratamento do hipotireoidismo, tá? Então, eles fizeram um grupo de pacientes que receberam o tratamento normal, a levotiroxina, e outro que recebeu a levotiroxina com o ILIB, com a fotobiomodulação. E eles viram que o grupo controle, ele precisou de mais dose da medicação do que o grupo que recebeu o laser. Então, foi uma resposta efetiva para melhorar a função tiroidiana. Então, como é que a gente introduz, né, na rotina de atendimentos, né, numa rotina normal? A gente tem que pensar nesses três pontos, né? Então, primeiro, a gente precisa ter uma equipe capacitada, né? Primeiro, o mais importante que eu nem comentei aqui, né, mas que é óbvio, um aparelho capacitado, né, para isso, um aparelho bom. Os aparelhos da MMO, né, a gente tem diversos tipos e que tem uma eficácia, assim, muito boa, eles já estão no mercado há vários anos, aparelho excelente. Segundo lugar, capacitação da equipe. Então, precisa ter a pessoa capacitada a aplicar. Se for só você, né, que vai aplicar, estudar muito, né? Então, pesquisar sobre artigos, não ficar só nessa questão do protocolo, 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 né? A colinha, assim, mas entender mesmo por que que a gente utiliza a dose maior, a dose menor, para poder ir se adequando, né? E trabalhando cada vez melhor com laser. Mas se for mais gente, né, na clínica, no hospital, aí também capacitar a equipe para que a sua equipe também possa aplicar, né? Se tiver um auxiliar veterinário, por exemplo, né? Você monta o protocolo e fala para o auxiliar fazer, né? Então, mas instruir a como fazer. Explicação para o tutor. Nos meus clientes, todos que eu atendo, é muito importante que eles entendam, né, o porquê, porque às vezes eles pensam, o que que essa luz, né, vai estar fazendo alguma coisa ali, geralmente é uma terapia que é rápida também, né? Então eles pensam, nossa, mas foi rápido, será que aconteceu alguma coisa? Mas se você explicar para ele como que atua, né? Que é uma luz que vai dar para a célula mais energia, e essa energia vai fazer com que a célula trabalhe melhor, faz toda a diferença. E fazer uma comparação, né? Que o laser já é utilizado para muitas coisas no nosso dia a dia. Para aparelhos de estética, aparelhos de depilação, muita coisa laser, né, que a gente já utiliza e acredita, então, porque não isso também. Então, explicar mesmo, né, que como atua de forma resumida e simples, né, é muito importante. O acompanhamento também, né? Explicar que não é só uma sessão que vai fazer um milagre, né? Se for lógico, no caso de uma ferida pequena, às vezes até pode uma sessão já, né, melhorar muito. Mas na grande maioria das vezes, a gente precisa pelo menos de umas 4 sessões, né? Para ter aí uma resposta efetiva e saber, né? E ir adequando, né? Então não é um tratamento milagroso também, né? Então precisa de um acompanhamento, frequência, né? Então, de realização de sessões e saber qual que é a expectativa, né? Se for para casos de dor, artrose, por exemplo, a gente não pode falar que vai curar, vai melhorar, né? O intuito é a gente diminuir a dor se estiver em crise e evitar que tenha crises. Ajudar a evitar, mas não é o que vai resolver todos os problemas. E até no caso de doenças crônicas sistêmicas, né? É uma terapia que a gente vai associar com o tratamento convencional, né? Lógico, em alguns casos menos graves, a gente pode até tentar controlar só com ela, mas não achar que ela, né, é o tratamento sozinho, né, mas sim é uma terapia complementar e que precisa de um acompanhamento, que é uma modalidade integrativa mesmo, né, de a gente fazer uma terapia integrativa. Então, por isso que é interessante a gente, quando for oferecer o serviço, oferecer em forma de pacotes, né? Porque aí sim a gente consegue fazer com que o cliente, quando a gente consiga fazer mais sessões, né? Então, o pacote geralmente eu fecho pelo menos 4, né? Aí 4, tem opção de 4, 6 ou 10, aí depende do tipo de afecção, porque estimula, né, o tutor
a continuar fazendo e também ajuda eles financeiramente, né? Consegue dar com desconto, né? Se fechar o pacote inteiro do que a sessão isolada e fideliza melhor o cliente, né? Então é um benefício para todos, para nós, para o paciente e para o tutor também. Era isso que eu tinha para falar para vocês, né? Eu quis mesmo que a gente pensasse um pouquinho mais fora da caixa, além do manejo, né, de feridas e dor, a gente pensar o como o laser pode ajudar a gente na nossa rotina mesmo, no dia a dia, estimular vocês a cada vez mais quererem estudar e se informarem. E a gente pode também fazer outras, né, outras aulas focadas nas afecções, nos sistemas, né, mas de uma forma geral, vai ajudar bastante vocês a já terem insights em casos, né, que vocês às vezes podem estar fazendo e ainda não estão. Então, espero que tenha ajudado. Aqui está meu contato, meu WhatsApp, meu Instagram. Se vocês quiserem, me manda mensagem no WhatsApp, eu mando os artigos aqui da aula e alguns outros também que eu tenho, tá? E livros também, tá bom? Posso mandar. E eu estou à disposição para o que vocês precisarem.